ficar indiferente. Porque o agredido, quando ele reage, ele ataca todos e não somente quem o atingiu. Tá a pergunta. Por que o indivíduo que é agredido, quando ele reage, ele ataca todos e não somente a pessoa que agride? Consequentemente, eu cheguei à conclusão que para o agredido existe o agressor, existe as pessoas que estão próximas e não fizeram nada para ajudar, que eu chamei de observadores, e existe quem? O agredido. Agressor, observadores e agredido. Agressor, observadores e agredido. 3 pontos. Quando a gente trabalha o bullying, a gente trabalha 2 pontos. Quem agride e quem é agredido. Relação de 1 para 1. Equilíbrio numérico. Apareceu aquilo que estava escondido. Por isso que eu te chamei de um novo olhar. E o que está escondido é a figura de quem? Os observadores. Então, consequentemente, a figura geométrica que interliga 3 pontos, o triângulo. Mas nesse caso, o triângulo causa dor física e dor psicológica. Então, o triângulo da dor. O triângulo da dor. Aquilo que na língua inglesa, aquela agressividade que foi chamada de bullying, eu estou convidando a sociedade goianiense, a sociedade brasileira, a debater esse assunto com o conceito da língua portuguesa e sugiro o nome triângulo da dor. Se o bullying trabalha a relação 1 para 1, equilíbrio numérico, mas possui desigualdade de força, que geralmente o agressor, ele se sente mais forte. Então, apesar de numericamente estar 1 para 1, existe um desequilíbrio de força. No triângulo da dor, a estruturação fica clara. Não é mais 1 para 1, é 1 contra vários. E diante de 1 contra vários não existe equilíbrio. Então não é algo justo. Quando o indivíduo que é atacado pelo bullying, ele vai falar com alguém, ele fica com vergonha. Por que ele fica com vergonha? Porque o indivíduo vira para ele, o indivíduo chegou, você chega também. Você tem que dar conta. Então, consequentemente, esse tipo de raciocínio leva a crer que é 1 para 1 igualdade de forças. E não é. E quando você coloca na estruturação do triângulo da dor, agora são vários contra o quê? Se são vários contra 1, eu tenho que ajudar. Que é no mínimo injusto. Então, quando se traz o conceito na língua portuguesa, a primeira coisa é, quando o indivíduo fala assim, eu vou debater o bullying, o outro vira e fala, eu prefiro debater esse assunto da agressividade na língua portuguesa, o triângulo da dor. Quando imediatamente você fala triângulo da dor, a primeira coisa que vem na cabeça do indivíduo é, o que é isso? Então já gera discussão. O que é isso? Já gera debate. Outro aspecto importante, já mostra o desequilíbrio, vários contra 1, então eu tenho que interferir. Eu trouxe a palavra dor por nome do conceito, dor. Se você entender a importância do conceito, você vai perceber que a gente tem uma chance de diminuir a aceitação cultural. Porque dor e brincadeira não combinam. E não tem como você achar que dor é algo inofensivo. E quem tem filho sabe que o indivíduo, quando ele está com dor, a ação tem que ser lenta ou rápida? Rápida. Está com dor, corre e ajuda. E quando é bullying, se você for pegar a tradução, repetitivo. 1 ano, 5 meses, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Repetitivo. Então existe uma lentidão de ação. Por quê? Porque a gente acredita que é uma brincadeira ou algo inofensivo. O convite é um convite. O movimento já tem mais de 1 ano, com palestras em igrejas católicas e evangélicas, em empresas públicas, municipal, estadual e federal, em colégios, em várias cidades. É um convite à sociedade goiana. Vamos tentar discutir esse problema trazendo um conceito na língua portuguesa. Sugiro o triângulo da dor. Pode surgir outros nomes. Eu sugiro
o triângulo da dor. Se nós aqui de Goiás conseguirmos debater o assunto na língua portuguesa e esse assunto se tornar, e essa forma se tornar mais eficiente na conscientização, porque o objetivo é esse. Como é que a gente conscientiza o indivíduo para a gente eliminar o problema? Lembrando que aquele que não participa da solução participa do problema. A quantidade de pessoas que participam do bullying diretamente ou indiretamente é muito maior do que as pessoas que participam da solução. Se nós de Goiás conseguirmos colocar a sociedade goiana e a sociedade brasileira para debater esse assunto, nesse tema, no conceito da língua portuguesa, eu acredito que a gente aumenta um degrau, aproveitando o nome do colégio. Muda de fase. Sobe um degrau. Daí a investigação. Daí o primeiro alerta. Se o aluno não conseguir entender o problema, a gente não aumenta o exército daqueles que querem resolver o problema. Se o indivíduo não souber explicá-lo, dificilmente gera uma conscientização. É o alerta. Segundo passo. Se tem um triângulo, eu tenho que entender o papel de cada um. Qual que é o papel do agressor? Qual que é o papel dos observadores? Qual que é o papel do agredido? Qual que é o papel de cada um? O papel do agressor. O agressor ali, iniciação. É ele que invade o espaço do outro. É ele que toma a iniciativa, seja ela física ou seja ela psicológica. E geralmente ele toma essa iniciativa de forma agressiva. Ele utiliza-se da violência. E o que ele deseja com isso? O que ele espera receber com essa atitude? No livro, eu defini que a atitude dele tem dois efeitos diretos. Ele espera ridicularizar o agredido, colocando-o numa posição de inferioridade e, consequentemente, chamar a atenção dos observadores. Por isso que o triângulo está interligado. Dois objetivos diretos. Ele ridiculariza e ele chama a atenção. E um objetivo indireto. Ele tende a encobrir suas limitações, porque ele tem pavor que as mesmas sejam descobertas. Perceba que a agressividade lhe dá dois objetivos diretos e um indireto. Porque a partir do momento que em um grupo, um é escolhido para ser inferior, teoricamente todos os outros se livram dessa posição de inferioridade. Se um é inferior, o outro naturalmente é superior. Então o indivíduo encobre as suas limitações. Infelizmente é o comportamento humano. Antes dos outros do que nós. Mas por que a estratégia da agressão? O objetivo é claro. Dois objetivos diretos e um indireto. Ridicularizar o agredido, chamar a atenção dos observadores, se livrando do isolamento, encobrir suas limitações. Mas por que essa estratégia? Eu defini 3 pontos do que leva o indivíduo a ser agressivo. Primeiro, um problema natural. Outro, intelectual. E outro, problema gerencial. O problema natural, somos mortais. E a luta pela sobrevivência se faz presente entre os que vivem. Somos mortais e a luta pela sobrevivência se faz presente entre os que vivem. E nós temos um problema racional, o qual eu chamei de um mito da insuficiência. O nosso problema intelectual, nós achamos que aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, segurança, calor, alimentação, hidratação, não tem para todo mundo, não tem quantidade suficiente. Se não tem quantidade suficiente, o meu primeiro. Então eu tenho que adquirir aquilo que vai me deixar vivo, além de adquirir eu tenho que proteger. E para adquirir eu vou utilizar o que for necessário. Inclusive a violência. É o chamado mito da insuficiência. E eu não sei se vocês já notaram, mas quanto mais uma sociedade está em crise, principalmente crise econômica, mais agressivas as pessoas ficam.
Porque fica mais fácil de entender a nossa mentalidade. Qual a mentalidade? Insuficiência, não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, o meu primeiro. Não basta só ter. Além de ter, eu tenho que proteger. Aí você entende os muros. E existe um fenômeno novo em Goiânia. Além de ter muro acima de 3 metros, tem cercas. Lembrando as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ou, se você não quiser assim, cercas que lembram presídios. Ter e proteger. E ter primeiro. E terceiro, um problema gerencial. Gerenciamos mal nossas emoções, os nossos medos e os nossos interesses. Por gerenciar mal nossas emoções, medos e interesses, os conflitos são inevitáveis. Como aqui nós estamos entre professores e está no início do ano, uma situação de conflito comum, distribuição de aula. 3 professores numa disciplina. A quantidade de turma X. Como distribuir as aulas? Na hora da distribuição, geralmente o indivíduo, pressionado pela situação econômica que está lá fora, ele sente que foi deferido. Ele sente que não ficou do jeito que ele queria. Ele tem 2 caminhos a seguir. Primeiro, vai dar a melhor aula dele. Vai convidar os outros para dar a melhor da aula dele. Para que a gente aumente a quantidade de alunos e tenha mais aula para todo mundo. Ou segundo, ele vai queimar o amigo de sala de aula. Porque na possibilidade dele sair do colégio, talvez pode sobrar mais aula. E quando isso ocorre, não tem jeito da equipe brilhar. Porque o glamour é coletivo. Um é incapaz de elogiar o outro. Um é incapaz de ver qualidade do outro. E se o outro cometer uma falha, o indivíduo potencializa a falha. Moral da história, ele dá um tiro no barco. Ele está no meio do rio, está dentro do barco e atira no barco. É o que eu chamei de problema gerencial. Nós temos dificuldade de gerir as nossas emoções. Então o indivíduo, ele apela para a agressividade, aonde a inteligência diminui. Por problemas naturais, um problema intelectual e um gerencial. O adolescente, o adulto, só reproduz. E assim o agressor, ele toma a iniciativa. E se você tiver um olhar atento, a nossa sociedade está cada vez mais agressiva. Isso indica que a crise está cada vez mais forte. E quanto mais crise, mais agressividade. Mais o indivíduo tem medo de perder aquilo que o faz sobreviver. Ou o pouco que o faz sobreviver. O agressor. Mas eu tenho o problema dos observadores. Isso diferencia das outras obras. O problema dos observadores. Os observadores eu coloquei como 2 situações, 2 comportamentos, 2 papéis claros. O primeiro, eles têm um poder de inutilizar o bullying. Eles estão em número e em força suficiente para evitar o problema. Alguém ridiculariza o outro, alguém vai agredir o outro, na presença de todos, todo mundo fala aqui, não, meu irmão. Esse comportamento seu aqui é inadequado. Aqui nós não admitimos. Infelizmente você vai arranjar uma outra forma de chamar a atenção. Aqui o que predomina é a competência, é a inteligência. Os observadores estão em número e possuem força suficiente para evitar o problema. Então eles têm o poder de inutilizar o bullying. A maioria aqui deve ser mais novo que eu.